E a gente segue nesse assunto por aqui, falando do destino desse projeto, com a colunista da Band News FM e da Band News TV, Mônica Bergamo, a quem eu desejo uma boa tarde. Mônica, bem-vinda ao Entre Nós. Oi, gente, bom dia. Opa, deixa eu me ajeitar aqui. Pois é, olha só. Tudo que aconteceu e que vai acontecer é a partir do que eu vou falar agora. Quer dizer, essa repercussão negativa da proposta minou o apoio que ela tinha, além das fronteiras da bancada evangélica. Quem que retirou apoio a isso? O Centrão, né? Deputados do Centrão começaram a dizer que essa aprovação para que o projeto tramitasse em regime de urgência. O que é urgência? Quando ele é analisado diretamente no plenário, não passa pelas comissões temáticas, então, portanto, ele é aprovado a toque de caixa, discutido, debatido a toque de caixa. Essa votação da urgência fazia parte de um acordo com a bancada evangélica. Qual que era o acordo? Um acordo para que a bancada pudesse criar um fato político, para que acontecesse o que aconteceu mesmo, que isso fosse para as redes sociais, que isso fosse para a imprensa, e que eles pudessem ter, portanto, esse palanque para ficar pregando aí contra o aborto. Só que o Centrão agora, eu conversei com uma das principais lideranças do Centrão, de um dos principais partidos que integram o Centrão, que diz o seguinte: o apoio à urgência não é apoio para aprovar o projeto, sequer para votar, para colocar em votação. Era um apoio só para criar esse fato político. Não dá para aprovar esse projeto do jeito que ele está. E sem ser do jeito que ele está, não tem possibilidade, porque a bancada evangélica não admite fazer nenhum tipo de modificação, porque não vai querer perder o discurso de que é contra o aborto em toda e qualquer circunstância. Então, chegou-se nessa situação, né? Fez um acordo com a bancada evangélica, aprovou-se a urgência para que a bancada pudesse alardear aí o seu posicionamento. Agora, o que saiu um pouco, Adriana, do rumo imaginado foi a repercussão, né? Foi a descoberta, né? Que eles não contavam com isso, foi as pessoas notarem que a pena que estava sendo imposta a uma mulher estuprada que fizesse aborto era maior do que a pena imposta a um estuprador, ao homem que a violentou. Então, isso virou um escândalo tão grande, isso saiu um pouco do que eles estavam imaginando. E isso impossibilitou, portanto, que o Centrão seguisse dando esse apoio necessário para que esse projeto fosse a plenário. Então, essa é a questão. O Centrão, como a força maior ali no Congresso, que não age em bando, né? Muitas vezes vão para um lado e vão para o outro, mas partidos importantes do Centrão retirando esse apoio, porque não conseguem mais debater isso a partir do momento em que ficou claro qual era o resultado, né, Adriana, da aprovação de uma lei dessa ou da simples discussão. É discutir se uma mulher que foi violentada, que sofreu estupro, vai para a cadeia, vai ficar 20 anos e o estuprador vai ficar um tempo, metade, se é que ele, no caso de ser condenado à pena máxima. Então, portanto, o Centrão retirando apoio, e a partir daí vem o recuo do Arthur Lira, vem isso, vem aquilo, vem todas as explicações, mas a causa fundamental é essa. Ô, Mônica, o que eu considero é que, assim, esse barulho que eles conseguiram fazer, eles continuam na pauta, que é a pauta deles, e que eles vão continuar usando a pauta do aborto politicamente, sem uma responsabilidade de discutir o assunto profundamente e ouvindo, né, não só levando para a discussão médica, a discussão da saúde das mulheres, a discussão da educação sexual, aquilo que a gente de fato precisa debater. Eles não levam a discussão nunca para esse assunto, continuam mantendo, né, essa efervescência em volta daquela pauta que eles querem usar politicamente, eleitoralmente. O que é triste nisso tudo é que eles impõem o risco do retrocesso, a gente tem que lutar e gritar muito para impedir o retrocesso, e com isso a gente também não avança. Não avança nesse sentido, da discussão médica, da discussão sobre educação sexual, outras pautas que o Brasil precisa muito avançar. Mas, de qualquer forma, acho que a Juliana, a Thaís, você, Mônica, o Renan, que está aqui com a gente, porque é um assunto para homens também esse, eu acho que o exemplo que se deu da potência da voz feminina para não aceitar de forma alguma um retrocesso, ele é histórico nesse tema. Eu não me lembro, em toda a minha trajetória como jornalista, em que em algum momento a voz feminina tenha sido tão unida e potente para, no assunto aborto, se posicionar contra qualquer
tipo de retrocesso nessa direção que foi colocada. E eu acho que isso tem uma relevância muito grande, histórica, como eu disse. E no aspecto político também, ideológico, colocou a esquerda de novo nas ruas, nos protestos que a gente viu. Não só a esquerda, outros grupos também, mas majoritariamente também os grupos progressistas de esquerda voltaram às ruas a partir dessa proposta, né? Sim, exatamente. Eu acho que tem um lado bom, vamos dizer assim, do copo meio cheio, meio vazio, que foi permitir um certo esclarecimento, né. Por exemplo, falar assim: "Ah, não, mas as meninas não vão presas, né, se forem menor". Bom, não importa, se tiver 13, 14, 15, com 18 anos pode ir presa, né, porque foi estuprada e teve que interromper essa gravidez. Aí fala: "Ah, não, mas é 22 semanas". Nós estamos falando de fato, quer dizer, quem quer fazer aborto na vida e ainda mais com, 22 semanas de gestação. Só que, primeiro, essas crianças estupradas, muitas vezes dentro das suas próprias casas, né, Adriana, elas demoram para perceber, que estão, grávidas, elas têm vergonha, elas têm medo, elas não vão lá na delegacia denunciar o próprio pai, o próprio avô, o vizinho, né. Homens que estão no círculo de convivência delas, é muito difícil a situação. Então é isso, o que teria que estar sendo discutido no Brasil era, como pano de fundo total, né, Adriana, distribuição de renda, melhor moradia, que permitisse que as famílias morassem dignamente, não ficassem 10 pessoas morando dentro de um barraco, educação sexual sim, para a criança aprender o que que é o corpo dela, o que que é um carinho, o que que não é um carinho, o que que é um abuso, né. Isso são as coisas elementares que o Brasil não consegue, de fato, resolver e que agora, vai ficando mais difícil, porque sempre se vai avançando para piorar, né, uma situação que já é ruim, então tem que ser um gasto de energia, ir para a rua e tudo para manter tudo como está, né, Adriana. Não Sim, é que se foi para é a isso, rua para avançar, se foi para a rua para manter para não retroceder. para não retroceder. Mas que bom que a gente teve essa voz potente para botar esse basta Sim, aí. É muito bom contar com você aqui entre nós, viu, Mônica? Com essa sua apuração dos bastidores aí do que acontece nesse momento dentro do Centrão. Contar com a sua voz nesse debate que é tão relevante. E só para a gente concluir esse assunto, eu só queria dizer para vocês que esse final de semana eu refleti muito sobre isso, pela repercussão que os comentários que eu fiz, essa repercussão que alcançou, muita gente me procurando. E eu acho assim, por que dói tão profundamente em cada uma de nós? Porque a gente sabe que poderia ser com uma de nós. Poderia ser comigo, poderia ser com uma irmã, poderia ser com uma sobrinha, poderia ser com a minha filha, poderia ser com as nossas filhas. Nenhuma mulher se sente livre do risco de um estupro. A gente cresce escutando as orientações. Cuidado, a roupa que vai usar, cuidado com o comportamento, você pode deixar aparecer e... Ou seja, a gente cresce achando que o nosso comportamento pode ser a explicação de um abuso. A gente leva muito tempo para entender que não é. E que o crime está com o criminoso, não está com a vítima. Que a culpa é do criminoso, não da vítima. Mas a gente sabe que qualquer uma de nós pode estar vulnerável a um abuso e a um estupro. E a gente sabe que as meninas mais pobres desse Brasil sofrem isso dentro das casas, dos tios, dos padrastos, dos pais. Então, eu acho que a dor dentro da gente é tão profunda, a gente entende tão bem o absurdo desse projeto, que eu acho que isso despertou em todas nós essa força de reação também. De não aceitar, em hipótese alguma, que nos coloquem no banco dos réus, porque poderia ser qualquer uma de nós. E é por isso que eu nunca vou compreender, nunca eu respeitarei uma mulher que assina um projeto desse. Isso, assim, é inviável na minha cabeça, uma mulher assinar um projeto desse. Qualquer que seja a religião dela, qualquer que seja o argumento que ela use. Eu não consigo entender uma mulher aceitar que um projeto cometa a perversidade de condenar a vítima. Porque não há nada mais perverso do que isso. Então, assim, fazendo um desabafo aqui com vocês, porque tudo isso passou pela minha cabeça no final de semana com tanta força, e eu acho que essa dor que a gente sente, de que pode ser qualquer uma de nós, é que traz a nossa força para a fala, para combater. Né? Então, é bom contar sempre com mais vozes falando disso, viu, Mônica? Não, obrigada, Adriana, eu acho que você está certíssima. E é aquela coisa, né, religião, cada um segue a que quer. As igrejas evangélicas podem pregar contra o aborto para as fiéis que vão às igrejas, mas ninguém tem que impor nada para ninguém, né? As leis que existem hoje e que dão acesso a essas crianças que são estupradas e que ficam grávidas, dão acesso, ao SUS para que elas possam fazer esse procedimento em segurança,
Ninguém é obrigado a ir ao SUS fazer um aborto. Essa lei não obriga. Essa lei permite. Então, por que você quer fazer uma lei para obrigar todo mundo a seguir os seus preceitos religiosos? Sendo que a gente não está aqui falando de preceito religioso, né, Adriana? A gente está falando de política pública. O Estado tem que funcionar para todo mundo. A igreja, ela tem que funcionar para os seus fiéis. O Estado tem que funcionar para os evangélicos, para os ateus, para os católicos, para os umbandistas, para os kardecistas. Todos têm que ter o mesmo direito. Ninguém pode ser obrigado e ninguém pode ser impedido. Então, fica na sua igreja, fica no seu templo, faz a sua pregação, né? Por mais que a gente possa discordar dessa pregação, é um direito, mas não venha querer impor a sua pregação a toda a sociedade, porque a gente não está querendo impor os seus valores ao Estado, porque o Estado tem que atender a todos. E a gente aqui, eu sempre falo isso, nós não estamos discutindo questão de comportamento, questão moral, a gente está discutindo política pública. É disso que se trata, não é pauta de costume, porque o estupro não é pauta de costume, aborto não é pauta de costume, né? São políticas públicas, são questões de saúde pública e de dar acesso às mulheres a um sistema seguro de saúde, quando elas precisam, não podem contornar uma realidade horrorosa como ser estuprada e ficar grávida. É isso. E o que Obrigada é bom de demais. trazer, de ouvir a Mônica também, né, com toda a sua experiência, Mônica, é que a gente jogar luz a esse debate, eu acho que foi o mais importante disso tudo, porque um assunto tão importante como esse ser tratado da maneira, né, Adriana, como estava sendo tratado, é algo gravíssimo, né? Então, quando a gente pensa em política, é claro que você imagina que o Estado é laico, mas as pessoas entram ali na política com a sua carga, né, religiosa, cultural, e você tem que entrar ali no meio termo possível dentro de uma visão comum, né? Mas também o que a gente viu ali foi uma discussão mal feita também de um assunto tão delicado como esse. Então, muito bom ver a sociedade participando e as mulheres, principalmente. Né? Eu vou voltar até num ponto que a Adriana mencionou agora há pouco, que eu acho importante, né? O tempo todo a gente é desqualificada, né? É desqualificada na opinião, é desqualificada se você senta no banco dos réus, e agora há pouco a gente precisou de mediação do STF, do Supremo, para dizer, olha, você não pode desqualificar essa vítima de violência sexual. Você agora, advogado que está do outro lado, você não tem esse direito mais. O que deveria ser o básico, né? A premissa básica para se avançar numa discussão. Mas se a gente ainda vive nessa sociedade que você tem que ter a mediação para dizer que você não pode ser desqualificada quando você é abusada, né? Que sua roupa não justifica, que os seus atos não justificam, que a hora que você anda da rua não justifica, a gente precisa realmente chover no molhado, desenhar para que seja muito claro e muito efetivo a realidade que a gente vive, né? Tamo junto. Obrigada demais, viu, Mônica? Um abraço. Obrigada, até amanhã. Até amanhã.